Olá, muito boa tarde para você, boa tarde para toda a cidade de Santa Cruz. A paz, a graça e o poder de Deus esteja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um programa, A Voz da Profecia, que aqui seja a nossa voz, mas a palavra é de Deus. Então sejam bem-vindos a mais esse programa. Desejamos a todos desde já um bom final de ano. Estamos aí na reta final do ano de 2024, mas é claro que sempre agradecendo a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Então que você também tenha esse coração grato ao nosso Deus, porque durante todo esse tempo Ele cuidou de alguma forma de mim, de você, de todos nós. Então nesse final de ano eu convido você a agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado na sua vida. Amém? E você, Evandro, tem sido grato a Deus por todas as bênçãos que Deus tem me dado? Estamos aí, né, chegando no finalzinho do ano de 2024. Alô, Leila! Olá a todos, meus irmãos, minhas irmãs. A paz de Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui conosco. Só de estarmos fazendo esse programa, só de estarmos respirando hoje já é uma bênção de Deus. Eu sou agradecido a Deus por isso, por estar junto com você para estudarmos a palavra de Cristo. Se você tem a sua Bíblia, né? Bíblia na mão e Jesus no coração, porque vamos estudar o último capítulo de 2 Coríntios, né? Capítulo 13. Vai pegando a sua Bíblia, se organizando, se ajeitando aí no seu sofá, na sua cadeira, onde quer que você esteja, para ouvir o programa melhor e mais confortável. Queremos desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e que esse ano que se inicie seja renovado também a sua espiritualidade com Deus, não é isso, Leila? Exatamente, e nós estamos aqui para isso também. Então nos procure, entre em contato conosco, inclusive pelo canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Aproveita, se inscreve. Se você ficou com alguma dúvida, é só escutar um programa anterior. Todos os outros programas estão lá. Então entre em contato conosco, fale, peça sua oração, faça seu pedido de música, sua sugestão, sua crítica, seu estudo bíblico, virtualmente. O mais importante é você se alimentar da palavra de Deus. Então, aqui é o lugar para você esclarecer todas as dúvidas. Fique à vontade para falar conosco. E uma das formas também de você ficar à vontade e ouvir mais ainda a palavra de Deus através da música. E essa música que nós vamos ouvir neste momento, que ela fale ao seu coração. Que você esteja aberto para ouvir Deus falando com você através da mensagem musical. Em seguida, vamos ter um rápido resumo do que nós vamos estudar hoje, do último capítulo de 2 Coríntios. E logo em seguida nós voltaremos para orar por você e para orar pelo programa de hoje, para que Deus assim nos abençoe com entendimento. Então, fica por aí que a gente volta já. Ergueram muros na cidade em vão. Confiaram na força que existe em suas mãos. Cercaram por todas as partes, mas não lembraram que o poder que vem daquele que está por nós é bem maior, pois não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há ninguém mais forte que o nosso Se o mal insiste em rodear meu coração,
inimigos me confundem a visão. Não temerei, pois ao meu lado sei que está o Todo-Poderoso Deus. Aquele que está por nós é bem maior, pois não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há ninguém mais forte que o nosso Esta é a voz da profecia. Já voltamos com o nosso programa. Você ouviu aí a música Jericó, em que vocal livre destaca muito bem o poderoso Deus. Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, envolvida na salvação do ser humano. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. Também esses aspectos e nesse assunto. Então, a partir de agora, 2 Coríntios capítulo 13 vai dar mais detalhes sobre isso. Que Deus é onipotente, é onisciente e é onipresente em nossas vidas. E aí você ouviu também o Reavivados por Sua Palavra, um breve trecho do que nós vamos estudar com mais detalhes a partir de agora. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura, convido você a juntos orarmos, falarmos com nosso Deus para nos dar a bênção especial do entendimento da Sua Palavra. Oremos. Pai bondoso, Pai querido, Pai amado que estás nos céus. Aqui estamos nós, invocando o Teu santo nome, porque precisamos da Tua santa presença, do Teu santo poder sobre nós,
para que assim passemos a tua palavra exatamente como ela manda, exatamente como o Senhor nos deu, e que teus filhos aceitem-a. E os teus filhos, neste momento que estão conosco, orando, ouvindo a mensagem através do rádio, também tenham o coração aberto para ouvir a tua mensagem. Que seja colocado em prática na vida dos teus filhos tudo o que vai ser ensinado aqui. Então, por favor, Senhor, que o Todo-Poderoso Deus, que é o Senhor, que habita nas mais alturas dos céus, derrame sobre nós o teu poder, a tua graça, o entendimento, para assim agora estudarmos a tua palavra. Amém. Perdoa os nossos pecados e fique conosco, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom falar com Deus, não é, gente? Você fechar os olhos, imaginar Deus no seu trono, mas ao mesmo tempo Ele está aqui conosco. Isso é fantástico. Fantástico é também esse período em que nós estivemos aí estudando a palavra de Deus e agora encerrando a carta de Coríntios, onde Paulo deu muitos conselhos a essa igreja que de uma certa forma era problemática, muito ligada às tradições, aos costumes humanos, aos dogmas dos líderes religiosos, às picuinhas, as brigas, os desentendimentos que houve muitas vezes nesta igreja. Mas Paulo, mesmo estando longe, escreveu para os seus irmãos, os amados irmãos de Corinto, que o amavam, que o consideravam como filhos, mas que também falava com firmeza. Ele também relata o quanto já sofreu, o quanto foi perseguido, o quanto foi humilhado, mas ele estava firme e forte fazendo a vontade de Deus para assim se cumprir o seu chamado, que foi exatamente dar a palavra de Deus para os irmãos. No último capítulo 12, nós estudamos que Paulo falou sobre as visões e as revelações do Senhor, que ele conhecia um homem que foi até o terceiro céu, e esse homem, há evidências de que seja ele mesmo, mas para que ele não se exaltasse, ele sofreu um espinho na carne, que a Bíblia não explica o que é, né? Então nem tudo é para nossa revelação. Logo depois, Paulo também disse que desejava visitar os seus irmãos, apelava para o juízo de todos, enfim. Paulo então agora entra no capítulo 13 falando de uma visita, né? Então o pessoal já estava com saudade do pregador. Então vamos agora para o último capítulo da carta de Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos estudar um pouquinho sobre o que ele falou. Vamos lá? Então leiam junto comigo, que diz o seguinte: Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, escreva aos que antes pecaram aos demais. Quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. Que lindo! Dependência de Cristo, dependência de Deus. Quando Paulo sentiu o espinho na carne, a resposta de Jesus foi: a minha graça te basta. Paulo aqui está citando no versículo 1 de que irá visitar sim os irmãos. E ele diz que toda questão, ele disse: eu vou estar com vocês, mas é bom que tenha testemunhas, porque toda questão, ou seja, toda picuinha, algum desentendimento
precisa ser resolvido. E quando há esses desentendimentos, é bom ter testemunhas. Inclusive, esse princípio já vem desde Deuteronômio, no capítulo 17, no capítulo 19, em que Moisés, escrevendo esse livro, também disse que tem que ter testemunhas quando for resolver questões. Muitas vezes essas briguinhas, não é verdade, Evandro? Antes de analisarmos aqui o verso 1, né? Uma coisa interessante é que Paulo ele já tinha feito 2 viagens, né? Por isso temos 2 cartas. E a proposta dele aqui é fazer a 3ª visita à cidade de Corinto. Tanto que na primeira você analisa mais uma carta voltada para voltar a Deus e os erros deles cometidos. Já na segunda carta aos Coríntios, você já vê mais uma carta dizendo, olha, vocês acertaram mais, mas ainda tem muitas coisas a melhorarem. Ou seja, melhoraram. E Paulo queria fazer essa 3ª visita agora para corrigir mais erros da segunda carta, né? Então você pode ver isso muito bem claro logo no primeiro verso, nas primeiras palavras do verso 1. E essas mesmas palavras foram ditas no capítulo anterior, né? Capítulo 12, verso 14. Você pode ver que Paulo já estava dizendo que estava pronto a visitá-los pela 3ª vez. Mas aí no verso 20, verso 21, Paulo diz o seguinte, olha, eu quero visitar vocês pela 3ª vez, mas eu receio visitar vocês e vai que eu encontre vergonha e humilhação ou algo pior. É o que eu não quero. Eu quero ir de novo pela 3ª vez e vocês entreguem a vida a Cristo, abençoado, uma igreja santa e tudo mais. Tanto é que Tito foi e visitou logo para preparar o caminho para Paulo, né? Já para organizar as coisas. Então a gente vê mais então que está escrito entre aspas, né? Toda essa questão tem que ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3, no sentido para que haja uma confirmação e uma verdade mais sincera e correta. Se você ver lá em Mateus capítulo 18, verso 16 em diante, você pode perceber que Jesus ele dá esse mesmo princípio lá de Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Que se eu pequei contra o meu irmão, ou seja, ofendi, briguei com ele, aconteceu alguma coisa, eu vou até ele, só eu e ele, converso e resolvo. Se resolveu, ok, né? Mas se não resolveu, eu tenho que pegar mais 2 ou 3 testemunhas para nos ajudar e resolver. Se resolveu, ok, beleza. Mas se não resolveu, agora leva para a igreja inteira ver para tentar resolver. Agora, se resolveu, ok. Se não resolveu, aí tem que já realmente tirar da igreja. É o que está descrito em Mateus 18, de 15 em diante. É interessante perceber que é necessário 2 ou 3 testemunhas para que haja uma verdade sincera. Porque no verso 2 ele fala, já os adverti. Se já os adverti, por cartas vocês já ficaram muito aflitos, né, de acordo com o capítulo 11 e 12, falando que Paulo era fraco, que as suas palavras não foram tão fortes. Pessoalmente, com as pessoas sendo comprovado, vai ser mais forte do que as palavras por carta, Leila. Exatamente. Então, assim, muitas coisas é melhor resolver pessoalmente e com outras pessoas também por perto. Para assim já pensar, não ficar só uma palavra pela outra, né? Só tipo assim, um bate-boca. Então isso é muito importante até também pela ordem, porque nada de Deus é feito de maneira desorganizada, pelo contrário. E ele fala ainda mais, ó, quando voltar, não os pouparei, no finalzinho do verso 2. Paulo está dizendo o seguinte, ó, quando eu voltar pela 3ª vez, se eu encontrar alguma coisa que os cristãos de Corinto estão fazendo errado, vai ter disciplina. Vai haver, não disciplina de física, de bater, não é isso não. Disciplina eclesiástica é justamente sentar com a pessoa, conversar e dizer, olha, você que tinha um cargo de tal função na igreja, você não vai ter mais, mas você vai continuar sentando, assistindo os cultos, você faz parte, certo?
dependendo da ocasião, né, do erro que você cometeu, haverá disciplina. Então, Leila, a disciplina hoje em dia ela funciona nas igrejas e é necessário, porque se algum irmão da igreja cometer algum erro, é necessário uma disciplina para que ele mude o comportamento e não afete os outros irmãos ou contamine a pureza da igreja, não é? Exatamente. E um detalhe importante é esse erro, esse pecado, é um ato de rebeldia. Porque muitas vezes você pode pensar, mas a pessoa nem sabia isso, mas hoje, nesse contexto, é como Paulo falou, como Jesus falou, vai resolver entre os dois. Não resolveu, chama testemunhas. Não resolveu com as testemunhas, chama o pastor. Não resolveu, chama então a igreja, mas de alguma forma tem que resolver. Agora, tem as pessoas que ficam com sua teimosia, ficam com sua rebeldia, e aí o que fazer? Então, deve-se aplicar a regra eclesiástica, porque a pessoa está afrontando de uma forma rebelde, consciente, né? Então ele disse, é como se fosse, digamos assim, um pai ou uma mãe que sai com seu filho e o filho começa a ser mal educado nos lugares, começa a responder-lhes e o pai e a mãe dizem, olha, quando chegar em casa a gente conversa. Então Paulo disse, quando eu chegar em casa, se eu chegar aí e ver qualquer coisa do tipo assim, aí vocês vão ver, tipo assim, entre aspas, um castigo, né? Uma disciplina. Porque quando o filho, ou a filha, tem um ato de rebeldia, qual é o ato dos pais? Colocar no cantinho da disciplina, para pensar, para refletir, o erro que você cometeu foi assim, assim, e precisa ser corrigido. E muitas vezes, Evandro, nós precisamos mesmo. Muitas vezes nós mesmos adultos nos comportamos piores do que crianças mimadas, não é? Então precisamos sim da disciplina, precisamos sim dos puxões de orelha. É muito importante, né? Jesus fez muito isso. E no verso 3, no caso, ele fala uma coisa interessante. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo, né, fala por meu intermédio. Ou seja, tantas cartas que eu falei, se você pegar, tantas palavras que eu falei nessas duas cartas, se você pegar ali capítulo 10, verso 10, você pode perceber que alguns dizem que as cartas de Paulo são duras e fortes, mas Paulo pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Então as pessoas, muitas delas, já diziam, não, Paulo, eu não quero saber nem de Paulo, eu quero saber esse Cristo que tanto Paulo está pregando, eu quero ver uma prova dele, eu quero ver um milagre, eu quero ver alguma coisa. Mas aí ele vai e fala, ele não é fraco ao tratar com você, mas poderoso entre vocês. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu posso falar errado, eu posso não falar bem, eu posso gaguejar e tudo mais. Mas por quem eu estou falando que é Deus, esse sim é poderoso. Eu posso ser fraco, mas eu sou forte com Deus. É isso que eu estou tentando transmitir para vocês, meus irmãos de Corinto. E no verso 4, né? Pois na verdade fui crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Aí ele fala, da mesma forma somos fracos nele. Olha só, o que Paulo quer dizer nisso? Somos fracos neles. Paulo está dizendo o seguinte, olha, o meu lado carnal, ele é fraco mesmo. O meu lado carnal, ele vai pecar, vai fazer coisa errada, vai fazer só coisa ruim. Mas quando o meu lado carnal se junta com o espiritual de Deus, aí sim, aí eu me torno uma pessoa mais forte, com acertos melhores, com erros menores. Eu vou continuar falhando? Vou, porque eu sou ser humano, pecador, mas a graça que vive em mim me faz viver mais forte. É isso que Paulo está dizendo. Isso mesmo, e de fato nós somos fracos, errantes, falhos, pecadores, isso tudo nós somos, mesmo estando com Jesus. Mas, quando nós estamos em Jesus, aí a coisa já fica um pouquinho diferente. É verdade. Porque aí nós já buscamos, então, força de onde nós não temos, e de fato não temos. Mas quando buscamos a fonte do poder, que é Deus, que é Cristo, que é o Espírito Santo na nossa vida, aí sim. Por isso que Paulo disse outras vezes, né, que é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa.
É na fraqueza que nós ficamos fortes. Então, quando nós entendemos que somos fracos, falhos, errantes, pecadores, mas vamos à fonte do poder, aí sim podemos nos tornar vitoriosos e assim poderemos nos tornar fortes, porque sozinhos nós não somos nada. Exatamente. E Paulo continua dando os conselhos, agora no versículo 5 em diante, e que ele diz esse conselho para eles, mas que serve muito para a gente, viu, gente? Então, atente para o que Paulo vai dizer neste momento, que serve como se fosse um tapa na cara para mim e para você. Primeira coisa que Paulo diz, versículo 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, mas para que os outros vejam que temos sido aprovados. Mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Por isso, escrevo essas coisas, estando ausente, para que quando eu for, não precise ser rigoroso no uso de autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los. Paulo estava fazendo o seguinte, né, Evandro? Olha, eu vou visitar vocês. Pela terceira vez eu vou visitar. E vou resolver aí o que tem de resolver com as questões entre vocês. Essas briguinhas, esses mal entendidos, vou aí. Mas essa carta, Paulo escreveu estando ausente, chegou lá em Corinto e disse, agora quando eu chegar aí, eu espero que pelo menos já tenham resolvido. Que é para ter uma visita tranquila. Porque Paulo está ausente, já está passando maus bocados, muitas vezes preso, e escrevendo carta para os irmãos. E ainda quando chegar em Corinto, ainda ter que resolver as questõezinhas com os irmãos, né? Então seria uma visita nem muito satisfatória, porque ao invés de ter aquela confraternização, de ter aquele carinho com os irmãos, quem sabe dividir o pão, estar na casa de alguém, sentar à mesa com alguém, com os irmãos e só falar das bênçãos. Mas não, aí muitas vezes não tem que falar das bênçãos, aí tinha que falar dos problemas, dos perrengues, do que os irmãos passavam. Então Paulo está dizendo bem claro, gente, eu vou aí, mas por favor, se ajeitem, se harmonizem entre si, façam as pazes, essas questões se resolvam para que quando eu for, eu também não vou poupar palavras. Paulo está dizendo, se eu chegar aí, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Eu vou repreender, vou aconselhar, vou orientar, porque é necessário. Por quê? Aí pensa que Paulo é duro? Não, gente, Paulo já vem falando muitas vezes. Não é a primeira vez, já estamos no último capítulo da segunda carta a Coríntios, e aí esse povo ainda não entendeu? Então, é como eu disse, quando a gente faz essa disciplina com os filhos, né? Ou a mãe avisa, tô dando uma advertência, olha, já falei de novo, então se eu for aí vai ganhar o quê? Uma chinelada. É mais ou menos isso, né, gente? Muitas vezes somos desse jeito, rebeldes, orgulhosos, né? E precisa então ser tomado certas medidas mais firmes. E Paulo diz, quando eu chegar eu quero a louça lavada, como diz as mães, né, quando sai e deixa os filhos em casa, eu quero a louça lavada, eu quero tudo certinho. Mas é interessante que no verso 5 ele fala, examine-se. O que é esse examine-se? Bom, imagina que já deve ter passado na sua igreja, meu irmão, minha irmã, e você ter algum amigo, um irmão, uma irmã da igreja que fazia tudo, cantava, pregava, era um jovem, uma pessoa abençoada por Deus, estava lá trabalhando para Deus o tempo todo, mas de repente saiu da igreja, saiu dos caminhos do Senhor e está fazendo muitas coisas erradas. E você chega para essa pessoa e fala, meu jovem, o que você fez? Volte para os caminhos do Senhor? É justamente isso.
examine-se. Ou seja, olha o que você fez, olhe para você mesmo, veja como está a sua fé, olhe para dentro de você, veja seus acertos, veja seus erros, veja o que você pode aprender com tudo isso, né? Esse examine-se, olhe para dentro de você. E esse examine-se vem juntamente com a disciplina, porque se eu examino para mim mesmo, eu olho para mim mesmo, eu vou encontrar falhas. E ao encontrar uma falha ou erro, eu vou me autodisciplinar. Mas... E outra coisa, irmão, rapidinho aqui, que quando Paulo disse examine a si mesmo, aí era mais fácil então cada um ficar apontando o erro do outro. Acontecia isso, né? Paulo, olha, fulano fez assim, fulano é desse jeito, a irmã é assim, a irmã é assim, e fica apontando erro. Então assim, Paulo diz, olha para você também. Isso. Olha para você primeiro. Olha, tira a trava do teu olho antes de você ficar só falando. É que nem Isso. hoje em dia quando as pessoas dizem assim, fulano é tóxico, fulano é isso, aquilo outro. Mas olha para você também. Olhemos para nós mesmos e dizer, será que também nós não fomos tóxicos com alguém? Aí Paulo, por isso que ele diz, não, antes de você ficar só apontando o pecado do outro, olha para o seu também. É justamente, né? Já teve um senhorzinho que falou para mim, quando você aponta um dedo, tem 3 dedos voltados para você, né? Aí o que o resto do verso fala, né? Provem a si mesmo. E Paulo fala uma coisa que é muito impactante. Não percebe que Cristo Jesus já está em você? Se Cristo está em mim, eu estou apontando o dedo, meu Jesus, né? Agora olha só, a gente imagina que cristãos estamos sendo. Estamos nos examinando nós mesmos, estamos provando a nós mesmos para tirarmos os nossos erros e deixar mais os acertos, né? Paulo estava dizendo isso. Cristo já está em você, você esqueceu disso. A não ser que tenham sido reprovados, né? Ou se considerem reprovados. Aí já é outra história. E ele continua. Eu espero que saiba que nós não fomos reprovados. Se você considera, mas saiba que muitos de vocês não foram reprovados, apesar de mesmo apontando o dedo, Cristo está em você, mas você pode mudar. Esse reprovado não é no sentido de que não tem mais solução, não tem mais cura e nem conserto. Tem sim, há possibilidade de mudar, a chance de ser transformado, pode sim. E no verso 7, né, agora oremos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Tanto é que lá no 1 Coríntios capítulo 5, de 1 a 3, e até aqui pertinho, né, capítulo 12, verso 21, você percebe que há muita imoralidade, libertinagem, impureza. E Paulo fala, não pratique mais esses maus, porque muitos de vocês, Cristo Jesus está dentro de vocês, estão praticando o mal, irmãos, não façam isso. Paulo aqui, nesses versos 6 e 7, eu imagino Paulo escrevendo com uma dor no coração, vendo os irmãos apontando o dedo, pecando e errando e tudo mais. Mas apesar dessas palavras ser duras, lá no fim, com certeza, são muitas bênçãos no sentido de se examinar e melhorar o seu interior. Exatamente. Então, assim, nós também devemos olhar para nós mesmos. Porque Paulo está dizendo o seguinte, se você aceitou Jesus, se você está na igreja, se você foi batizado, se você estuda a Bíblia, agora você tem que ser como tal. Não adianta você fazer tudo isso, mas no fundo, você ser uma pessoa que vai ser reprovada. Então não adianta ser somente da aparência de se você aceitou Jesus, então agora você tem que entender que tem que mudar. Então algumas pessoas pensam, eu aceitei Jesus, fui batizado e tudo, mas continua com o velho eu. Continua com aquela pessoa velha, orgulhosa, fofoqueira, né? Então assim, nós devemos olhar para nós mesmos primeiro. E outro detalhe também que eu quero enfatizar é que muitas pessoas pensam assim, não, mas pare para pensar que eu só estou dizendo a verdade. Tem que ter cuidado, que nós não somos donos da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é Deus, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é sua palavra. Agora nós devemos aprender essa verdade. Então devemos atentar também que se você, se eu, você, todos nós cairmos na tentação de dizer assim, eu só estou falando a verdade. Eu só sou sincero, mas tem que ter cuidado que essa sinceridade não extrapole para não ser uma falta de educação. Então, assim, tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio.
Então Paulo está dizendo no versículo 7 que devem fazer o que? Primeiro, orar. Ele disse: estamos orando a Deus para que vocês não façam mal algum, não para que simplesmente parecemos aprovados. Então está vendo aqui que não é só de aparência, mas para que façais o bem de fato, embora sejamos tidos como reprovados. Então não adianta ser cristão de aparência, mas também de fato, assim como é. Então assim, as pessoas pensam: poxa, lá vai um pecador, lá vai uma pecadora. Tá, mas ela está buscando a aprovação de Deus. Como? Com suas atitudes e buscando a Deus todos os dias e olhando para si mesma, examinando a si mesma, procurando fazer o que é certo. Então assim, nós devemos ser sábios em relação a isso, porque, como ele disse no versículo 8, porque nada podemos contra a verdade, nada, senão em favor da própria verdade. Então, se você aceita essa verdade, ande a favor dela e não contra ela. Não adianta você estar na igreja só de aparência. E Paulo disse: quando eu chegar aí, eu não quero nada de hipocrisia ou irmãozinho fofocando, falando mal do outro. Pelo contrário, resolvam essas questões. Então você percebe, Evandro, que essas coisas aconteciam na igreja de Corinto, não era nem por falta de conhecimento ou porque tinham dúvida de Deus, mas era tudo comportamental. É o comportamento dos irmãos. Paulo parece que estava educando uma creche de criança, então? Exato, porque assim, toda hora, né, uma bronquinha aqui, uma bronca acolá. Olha, não faça isso. Olha, você se comportou desse jeito. Teve até outras vezes, como ele falou nas outras cartas aqui em Coríntios, né? Que ele disse: quando tiver Santa Ceia, não come primeiro do que o outro, não bebe primeiro do que o outro. Então esses comportamentos quebravam a cabeça de Paulo. Foi necessário 2 cartas para poder educar esses irmãos em relação aos seus comportamentos. E aqui é onde então entra isso, gente: educação, bom senso, discrição, equilíbrio, não é? Empatia, você olhar para você mesmo. Então esses comportamentos é que fazem toda a diferença no verdadeiro cristão que quer ser aprovado. Eu creio que se fosse assim, para pesar numa balança os acertos e os erros da cidade de Corinto, né, para 2 cartas, eu creio que os acertos seriam maiores do que os erros. Apesar de os erros serem muitos, eu creio que os acertos foram maiores, porque muitos deles, apesar de ser muitas vezes ignorantes, no sentido de não ouvir os conselhos de Paulo, eu imagino que um deles deve ter feito boas coisas, devem ter feito muitas coisas abençoadas, mas Paulo mesmo alegra-se ao perceber de que muitas pessoas ficaram transformadas, outros erraram, tudo bem. O que Paulo estava dizendo é que eles podiam ser pecador, mas não podiam ser pecadeiros, no sentido de pecar constantemente, né? Tanto é que no verso 9 ele fala: ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu sempre vou ficar alegre quando a disciplina cair sobre você e você mudar pela graça do Espírito Santo. Mas você errou, mas você está dizendo que vai mudar, que vai se aperfeiçoar, eu não fico nem triste, eu fico alegre. Porque Paulo ele ia para disciplinar mesmo. Mas se ele conversasse com alguma irmã, e essa pessoa dissesse: não, eu vou mudar, Paulo, em nome de Jesus eu vou mudar, Paulo sentiu uma alegria imensa, né? Ficamos alegres sempre que estamos fracos. E ele fala: nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Aqui está uma palavra muito importante, né? Que significa multiplicar talentos, multiplicar dons. Então, por mais que fossem 2 cartas, muitas advertências, muitos erros, eu creio que muitos irmãos se aperfeiçoaram, multiplicaram os seus dons, seus talentos, né? Na sua igreja também, eu creio que deve ter mais acertos do que erros, porque a graça de Cristo está na sua igreja, sobre a sua vida. Não esqueça que Jesus Cristo está na sua vida. Você está multiplicando e se aperfeiçoando a Cristo. Mas se você errou, saiba que Cristo está para te transformar a sua vida. Exato. Então,
Por isso que no versículo 10 ele diz: portanto, eu escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu estiver presente, não venham a usar de rigor segundo a autoridade. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou preparando o terreno de vocês. O que seria esse terreno? Principalmente o coração. Prepare então seu coração, a sua mente, para que Paulo não precise usar medidas drásticas, medida um pouquinho mais com rigor, com firmeza. Porque é bom, né, quando você, por exemplo, vai na casa de um irmão e você quer visitar aquele irmão, mas aí só tem problema para resolver lá. É muito melhor que você vá para tomar um chá, tomar uma cevada, conversarem, orarem. Não é muito melhor essa uma visita mais agradável, não é? Do que somente para ficar resolvendo picuinhas, não é verdade? Então, a autoridade, ela deve ser respeitada. A Bíblia diz: regra e mais regra, regra sobre regra, preceito e mais preceito devem ser obedecidos. Mas, se há um caso de rebeldia, era necessário, então, tomar uma atitude. Mas Paulo disse: eu espero que não tenha isso. É melhor que não tenha. Né? Mas, de qualquer forma, com ou sem bronca, tudo é para edificação dos próprios irmãos. Como ele finalizou no versículo 10. O Senhor, ele quer que toda a igreja seja edificada, que ela cresça, como você falou, que multiplique os talentos, que aumente, ou seja, que busque uma perfeição, que não é isenção de erros, não é isenção de pecado. Calma, perfeitos, 100% seremos na glória, mas que essa perfeição seja a cada dia melhorar, e melhorar, e melhorar. Enquanto Jesus não vem, que a igreja cresça. Paulo iria para disciplinar, né? Mas ele não queria chegar a esse ponto. O que ele queria era que todos se aperfeiçoassem, se tornasse uma igreja santa e abençoada e que edificasse a todos. Então que seja isso também nas nossas igrejas hoje, né? Que não toda hora fique o pastor querendo disciplinar e tudo, porque no fundo é mais para edificação. Amém? Então vamos para as saudações finais aqui de Paulo, no versículo 11 em diante. Ele diz: sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem, olha mais uma vez a palavra, aperfeiçoar-se. Exortem-se mutuamente. Tenham um só pensamento. Vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. E ele finaliza dizendo: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Então, os conselhos finais. As cartas de Paulo, de fato, eram umas cartas muito inteligentes, muito amorosas, ao mesmo tempo com autoridade. Ele disse: por enquanto, então, finalizo aqui minha carta, tá? Deixo minha saudação para vocês. Ele diz: quanto mais irmãos, eu digo tchau. Adeus, até mais. Mas ele diz: se aperfeiçoem, ou seja, se consolem uns aos outros, ajudem uns aos outros, sejam do mesmo parecer, façam tudo com harmonia, vivam em paz, gente. O amor de Deus esteja com cada um de vocês. Se todos, né? Então vamos para a lógica da coisa. Numa igreja, numa instituição religiosa, todos estão ali com o mesmo propósito: adorar a Deus. Então, por que entrar em contradição? Não é? Paulo está dizendo isso. Vivam em paz, gente. Vocês creem no mesmo Deus. Quando ele fala essa saudação uns com os outros, com o ósculo santo, o beijo santo, claro que também era um costume, era uma tradição da época e uma tradição com os irmãos. Aí, para não contradizer ou não escandalizar, Paulo permitia. Hoje não é mais necessário. Mas quanto mais tivesse, mesmo que fosse, que nem como a gente já viu, o uso do véu, o beijo, o ósculo santo, que era na testa, na bochecha, muitas vezes na mão, né? Tinha casos até que era no pé, só por questão de respeito. Hoje em dia, como a cultura é diferente, não há necessidade. Mas naquela época, Paulo respeitava. Ele dizia: se é para manter a harmonia, não é problema não, continue. E por último, ele diz a bênção final, usando a Santíssima Trindade, não é? A graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Não há uma maneira mais linda de encerrar uma carta. Eu frisei muito aqui essa parte muito importante, que é exortem-se mutuamente ou consolai-vos uns aos outros. Porque Paulo diz o seguinte, olha, você vai lá e fala com teu irmão, conversa, se preocupa com teu irmão, liga, manda um WhatsApp, lá nesse tempo, né? No caso atualmente, manda uma mensagem, um vídeo, não sei. Mas consola teu irmão, ajuda teus irmãos. Ah, você não está bem consigo mesmo? Fala para alguém, manda uma mensagem para alguém e diga, ó, vem aqui me socorrer, me ajude. Esse exortem-se, apoiem-se uns aos outros e ajudem-se uns aos outros. O conceito também é aceitar a exortação de Paulo. Então, pensa quanto a igreja seria abençoada se todos os irmãos demonstrassem verdadeiramente amor pelo próximo, carinho, ajuda, preocupação, e aceitasse os conselhos da Bíblia, o quanto a igreja seria abençoada, seja adventista, assembleia, católica, não importa. Se toda a igreja se exortasse, se unisse, não fosse aqueles irmãos que eu espero que não sejam, né, irmãos falsos, nem nada, mas se fossem irmãos amorosos, que ajudam, que está sempre prestativo, olha, irmãos, a igreja vai prosperar. E esse é um conselho de Paulo para nós hoje. Ajude, irmão, fale com seu pai, com sua mãe, com seus familiares. Mãe, tá bem? Pai, tá bem? Mande aquela mensagem, preocupe-se, cuidem uns dos outros. Isso sim traria paz para Cristo e também amor para Cristo. Isso é a bênção total, melhor dizendo. Então imagina, às vezes, irmã, a gente pensa assim que essa igreja, ela pode ser uma utopia, não é? Pode ser um sonho que não se realize, ter uma igreja tão bonita, harmoniosa como era também na igreja primitiva, lá em Atos. Mas é possível, gente. É possível, não é utopia. Mas é possível sim, desde que nós, de fato, que somos cristãos e que estamos na igreja, queiramos. E se a gente querer, aí Deus então dá sua bênção especial sobre nós. Como aí Deus vai ver e dizer, poxa, essa igreja de fato quer crescer. Então eu vou derramar meu espírito sobre eles porque eles estão lutando para viver em harmonia. Então que sigamos o exemplo. E que Deus nos ajude e nos abençoe a sermos de fato um povo unido e muito mais feliz. E como diz Paulo, que a graça de Jesus seja com todos, o poder de Deus esteja com todos e a comunhão do Espírito Santo seja com todas as igrejas. Não importa a denominação, mas que ela viva em harmonia. Amém, meus irmãos. Ajudem-se, estejam juntos. Não é impossível, é possível sim através de Jesus Cristo. Amém. Finalizamos nosso programa, já chegou ao finalzinho. Vamos ouvir aqui mais um comentário do que nós estudamos hoje. E logo em seguida uma belíssima música para que assim a gente, no final, ore por você. Então fique por aí, escuta, aprecie essa música, aprecie os conselhos da Bíblia, que já a gente volta para orar por você. Não sai daí. Este capítulo final da segunda carta aos Coríntios contém os conselhos ou palavras finais, palavras importantes do apóstolo Paulo. Eu quero resumir aqui o capítulo de hoje em 7 pontos. Número 1. Como bom pai, Paulo promete ser firme com todos. E sabe de uma coisa? Pais e mães devem ser firmes mesmo. Número 2. Cristo foi crucificado, mas está ressuscitado e vive pelo poder de Deus. 3. A fé requer constante avaliação pessoal, a fim de saber se de fato somos de Cristo. Número 4. A verdade permanecerá, a despeito de seus opositores. Número 5. Devemos torcer pelo crescimento espiritual de nossos irmãos na fé. Número 6. É dever de todo filho e filha de Deus querer o bem e buscar o bem de todas as pessoas. E número 7. A presença de Deus conosco é a única maneira de vivermos em paz entre nós. Querido amigo e querida amiga, façamos como Paulo. Sempre trabalhemos em favor do crescimento da igreja e que constantemente busquemos ajudar o próximo a se desenvolver para a honra e glória do nosso Deus. Bênçãos para você neste dia.
Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Tão grande amor, maravilhosa graça, eu nunca mereci, mas você fez por mim, mesmo assim, me amou.
Tá aí, grande Deus Todo-Poderoso. É esse Deus que você adora, é esse Deus que você ama. Então, na instituição religiosa que você estiver, na igreja que você estiver, honre esse Deus. Siga os conselhos da sua palavra, siga os conselhos de Paulo, em que nós devemos viver em harmonia, porque esse Deus Todo-Poderoso um dia vai voltar e vai buscar aqueles que se comprometeram verdadeiramente em segui-lo, em amá-lo, em servi-lo. Seja você essa pessoa pelo qual vai estar de pé diante do Filho do Homem quando ele voltar nas nuvens dos céus. Enquanto ele não vem, se mantenha firme e forte na rocha que é Jesus. Deixo aqui o meu forte abraço. Se Deus quiser, próxima sexta-feira estaremos aqui novamente, encerrando o ano, trazendo uma mensagem toda especial para você. Então não perca. Fique conosco, fique com Deus, fique como Paulo diz. A paz, a graça de Jesus, o poder de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Até o próximo programa. Amém, igreja. E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de vocês. Próximo programa, o último programa do ano, queremos que você faça participação. Então, entre no canal no YouTube e na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos. Mande o seu áudio, manda sua mensagem, sua pergunta para aparecer também no próximo programa e darmos aquele alô especial para você. Amém? Inclusive, mano, se você quisesse mandar até sua mensagem, um Feliz Natal para alguém, fala com a gente na próxima sexta-feira, Mande seu contato, mande seu áudio pra gente que a gente passa o seu Feliz Natal para aquele ente querido, por exemplo, que está longe, não é? Justamente. Façamos um programa diferente e mais especial. Amém. Para a honra e para a glória de Cristo. Nesse exato momento, vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado por esse programa. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que aprendemos e recebemos nesse programa e nos programas anteriores, Pai. Obrigado por tudo. Que nesse ano, Pai, que se encerre, Pai, também todos os nossos erros, que se encerre, que acabe todos os nossos atos pecaminosos. Mas que ano que vem, que também se inicie no nosso coração uma vida espiritual, uma vida dedicada ao Senhor. Aqui estamos nós entregando as nossas vidas nas Tuas mãos. Seja feita a Tua maravilhosa vontade, Pai. Nos entregamos no nome de Jesus. Amém.